Ó, esse vídeo aqui é pra você que carrega o mundo nas costas, mas por dentro você sente que ninguém tá te vendo. E não é só solidão, é uma sensação de que mesmo quando você tem alguém por perto, ainda assim é você que tem que segurar tudo. Se você se sente assim, fica comigo, mas tem que ser até o final pra você entender aonde a gente vai chegar com essa história toda. Sabe por quê? Porque existem muitos níveis de se sentir sozinha. E eu quero falar com você aqui dos tipos de se sentir sozinho, que nem sei se essa seria a maneira certa de dizer, mas vamos dizer assim, a pior forma, mais difícil de se sentir sozinha é quando você tem que ser o alicerce, mesmo tendo alguém do lado. Quando você não pode simplesmente, assim, sabe, desabar. Porque você sabe, no fundo, que se você desaba, tudo vai desabar junto. Então, o que acontece? Quando você tem que falar, abrir teu coração, você tem vergonha. Você não consegue falar sobre a tua vida, sobre a tua história. Porque, veja só, parece que você deveria ser mais forte do que você tá sendo. Ou porque você sente que, já dei trabalho, não quero mais incomodar. E aí você entra nesse mundo silencioso que é só seu. Eu já tive aí nesse mundo muitas vezes. E eu aprendi a fazer dele um laboratório. E eu vou compartilhar com você como eu vi várias vezes essa fase da minha vida se repetir, como eu usei isso, entendeu? Pra me tornar, sabe o quê? Foi nesse caminho solitário que eu aprendi a parar de ser juíza da minha vida e comecei a me tornar uma cientista da minha própria vida. O que isso significa? Que eu parei de me punir por estar cansada. Em vez disso, eu comecei a me perguntar, o que essa fase, nesse momento da minha vida, com tudo que eu tô passando, com todas as questões emocionais. Imagina, eu tinha acabado nesse momento especificamente que eu tô comentando aqui com você, eu tinha acabado de passar por um luto. Meu marido tinha acabado de falecer. E aí, olha só, só pra ficar um exemplo aqui bem prático pra você, da vida real, do que é no dia a dia, quando a vida acontece. Então, olha só, nesse momento solitário, de escuridão, que eu falei, cara, eu vou ter que arrumar um lugar dentro de mim onde eu não me puna tanto, porque senão eu vou enlouquecer. Eu vou ficar doente, eu vou ter um futuro que nem o meu marido teve. O que aconteceu? Eu e meu esposo, nós tínhamos criado uma vida junto, né? Uma vida muito extraordinária junto. A gente criou, assim, a gente saiu de um salão falido por uma marca reconhecida no Brasil, no mundo, que é a Cera Marroquina. A gente tá assim, voando mesmo, né? E em 2017, a minha vida, eu sentia, sabe qual que era a sensação que eu tinha? Que eu tinha vencido na vida, porque eu vim de bairro de favela, de verdade, assim, uma comunidade super pobre, sem esperança. O meu marido era cortador de cana. A gente começou ali no salão que tava falido porque ele já era, sabe, já tava na jornada, mas ele tinha entrado num sufoco na vida e tal. Mas o ponto aqui em 2017 a gente tinha chegado lá. Sabe aquela vida que parecia perfeita? Eu tava indo já 4 vezes pros Estados Unidos, fazendo parte da equipe do Tony Robbins, que é o maior nome no desenvolvimento pessoal do mundo. Eu tava me sentindo extremamente orgulhosa das minhas conquistas, das minhas empresas, os meus filhos. Sabe, tudo parecia... Tava assim, além do que eu poderia ter imaginado que minha vida poderia se tornar. E aí veio o diagnóstico do meu marido, um câncer. Em 3 meses, ele morreu. E adivinha, minha vida ficou assim, eu com esse império que a gente tinha construído, o nosso império, né? Não tô falando que é um império, tô falando que é o nosso império, porque a gente não tinha absolutamente nada. A gente criou uma vida, a gente criou uma marca, a gente ajuda mulheres na área da beleza a prosperarem. Você não tem ideia, assim, uma missão maravilhosa, linda, a gente construiu junto. Mas de repente eu tava ali, sozinha. E é engraçado, eu não tava sozinha, né? Porque eu tinha o apoio dos meus irmãos estavam ali comigo, imagina. Meus irmãos, tava ali meus pais, tava todo mundo ali. Meus irmãos comigo o tempo todo, 24 horas. A questão não era que aquelas pessoas, que não tivessem pessoas do meu lado. A questão é que o que eu senti é que o meu alicerce, que era o Cides, que era meu marido, 17 anos de relacionamento, 17 anos construindo uma vida, ele tinha... Antes, era mais ou menos assim, o Cides era o piloto, eu era a copilota da nossa vida, da nossa família, né? Meus irmãos trabalham na empresa, então é uma empresa bem familiar. E eu me vi ali, viúva, e olhando ao meu redor pensando, se eu abalar, se eu deslizar, tudo desliza, tudo acaba. Então eu sentia a obrigação de me manter nesse lugar, sabe? E ao mesmo tempo...
eu não conseguia encontrar um mentor em quem pudesse me abrir, que pudesse entender a complexibilidade da minha vida. E em contrapartida, eu não achava que eu precisava de terapia também, de verdade, porque eu já tinha construído uma base emocional muito grande na minha vida, sabe? Eu já tinha feito muitos treinamentos, tanto eu como aluna, tanto que eu cheguei lá no Tony como parte da equipe dele, mas também eu dei muitos treinamentos, então eu sabia, eu já tinha acesso às ferramentas, o que mais? Né? Eu pensava comigo mesmo e eu fui procurando esse lugar aonde eu pudesse encontrar uma resposta. Aí foi nesses lugares, nesses caminhares, nesses lugares mais escuros, se é que você tá conseguindo me entender, onde você não se sente no direito, nem de sentir direito, sabe? A sua dor, o seu sentimento, o seu pesar, sabe? A sua tristeza, o seu medo. Imagina como eu sentia medo? Eu sentia muito medo. Não sabia como que eu ia tomar toda a direção daquele negócio. E mal consegui me lembrar que eu já estava na direção daquele negócio há mais de 5 anos sozinha. Porque eu coloquei na minha cabeça que eu sempre precisava de alguém para liderar o meu caminho. Primeiro foi minha mãe, meu marido, sendo 32 anos e meio mais velho do que eu. E ali, depois da morte dele, foi o primeiro encontro que eu tive comigo mesma. Nessa escuridão, nesse lugar onde eu aparecia sozinha mesmo, rodeada de pessoas. E foi exatamente nesse lugar aí que eu encontrei uma coisa chamada intuição, assim, no sentido de você silenciar, porque você descobre o seguinte, que naquele momento ninguém vai te dar opinião sobre a tua vida. E mesmo se der, você já tá numa consciência mais elevada, que aquela opinião você sabe que ela vai vir cheia de crenças, cheia de histórias mal vividas, relacionamentos mal curados. É mais ou menos isso. Então a gente tem que tomar cuidado também, né? Quando a gente tá nessa ascensão, que na verdade não parece uma ascensão, parece mais uma decadência, porque a gente fica num casulo ali, fechadinha, né? Então nesse momento, na verdade, a tua oportunidade de encontrar esse eu interior, que é essa consciência, que é esse lugar que te fala a verdade, que te instiga, que não é punitiva, né? E é aí aonde eu falei pra você, que eu comecei a usar esse meu lado mais cientista e me fazer perguntas de verdade. Por exemplo, será que isso que eu tô fazendo aqui de novo não é um padrão que eu já tô acostumada, que eu faço sempre? Porque às vezes a resposta era assim, quando eu pensava assim, né? Por exemplo, o que eu preciso de fazer agora? O que exatamente eu preciso de fazer pra sair desse caos mental? Porque a gente tem que estar nessa presença. Quando você tá nessa presença, as respostas vêm. E olha que interessante. Meu primeiro padrão era escolher, eu vou fazer mais uma mentoria. E às vezes era uma resposta mesmo. Outras vezes era uma boa conversa. E muitas vezes, sabe qual que era a resposta? Meditação, silêncio, um banho chorando, só comigo, só com a minha dor, sabe? Porque saber em que lugar emocional você se encontra agora é o primeiro ponto de partida para você começar a tomar a sua vida pelas tuas mãos de uma maneira mais consciente. Então, entendendo aonde eu estou emocionalmente, fica muito mais fácil você entender que tipo de auxílio você necessita. Às vezes é um livro, às vezes é um vídeo como esse, já te ajuda a entrar numa outra moção, né, que é numa outra forma de andar, num novo caminhar, numa nova trilha, no mínimo desperta, né, uma nova consciência. Você fala, eu preciso de ver também que meus lugares aonde eu me sinto mais solidão, porque às vezes é pra ser mesmo, que é pra eu encontrar essa outra pessoa, esse outro ser. Vou te falar, todas as vezes, meu Deus do céu, eu encontrei uma Poliana que foi assim, ó, extraordinária, incrível, sabe? Então vamos lá, vamos fazer esse teste comigo? Então responde com muita honestidade aqui nesse teste, porque é um teste pra você entender em que lugar da solidão você tá. Você sente que tem apoio emocional verdadeiro? Você vai responder assim, ó, sim, não e depende. Número 2, você se sente confortável em abrir seu coração com alguém? Sim, totalmente, tá? De novo, aí você vai falar mais ou menos, não consigo. Você sente que precisa esconder a sua dor para ser respeitada? Então, você pensa assim, como eu no luto, né? Eu acreditava que eu tinha que mostrar que eu tinha força, que eu conseguia, que eu tava feliz, mesmo passando por aquela dor imensa. Pergunta 4.
Você tem vergonha ou culpa por sentir o que você sente? Sim, um pouco. Ou não? 5. Você sabe pedir ajuda ou já até desistiu de tentar? Sei e peço. Tento, mas é difícil. Já desisti. Agora vem a parte que vai te decepcionar, tá bom? Porque não existe resposta certa. O que existe é a consciência. E a consciência é o primeiro passo para a liberdade, entendeu? Porque se alguma dessas perguntas te tocou de alguma maneira ou você não soube responder prontamente, é uma reflexão a ser feita, não é? Então a gente vai aumentar ainda mais a sua consciência, porque se alguma pergunta te tocou, então é aí que você vai entrar. Toda vez que eu passei por um lugar escuro onde eu me senti sozinha, onde eu me senti que eu era o arrimo, o pilar, a base, eu percebia que se eu balançasse, tudo ia balançar. E aí o que acontecia? Um novo poder nascia em mim, um poder que não vinha do controle, mas vinha do propósito. Porque o que acontecia? Nesses momentos era que eu conhecia a Poliana de verdade. Não era a mãe, a esposa, a empresária, mas a mulher. Eu vou te falar uma coisa, eu posso te garantir, existe um poder escondido na fase mais solitária da sua vida. Eu garanto isso pra você. Com todo o amor que eu tenho no meu coração. Se você passar pela essa parte, você vai sair de lá de uma outra mulher. Por quê? Olha só. Se você realmente quiser sair do automático ainda hoje, faz esse exercício aqui comigo, ó. Imprime esse PDF que tá aqui abaixo. Já coloca em prática na sua vida agora. Você não precisa esperar amanhã, depois. Eu vou pensar, vou fazer um curso. Não, amor, começa aqui agora. A mudança, a transformação começa assim. O que é? É um mapa da solidão. Não se assusta. Então tem um PDF aqui abaixo. Vai respondendo e aqui eu vou te ajudar a destrinchar melhor essas perguntas, tá bom? Então a primeira pergunta é o seguinte. O que eu tô carregando sozinha? Só que assim, ó. Lista tudo, tá, amor? E assim, ó, não é só coisas, é emoção também. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples pra você entender aqui. Imagina que você é uma mulher que além de cuidar da tua casa, cuidar da tua família, cuidar dos teus filhos, tá tentando, sabe, ter uma carreira melhor ou até mesmo tá no empreendedorismo e você, ao mesmo tempo, ajuda os seus pais mais do que você deveria. E aí o que acontece? Você já recebeu muita crítica do marido e aí agora você não consegue mais conversar abertamente sobre esse assunto especificamente. Não é que você carrega esse peso sozinha porque seu marido não liga, porque você acredita que você quer fazer, você sabe que tá te pesando, seu marido sabe que tá te pesando e é isso que ele tá te cobrando, mas você ainda não sabe como não ajudar os seus pais. Então você fica nesse lugar, esse peso de estar de uma certa maneira omitindo algumas informações, esse peso de estar realmente carregando sozinha e de você não poder ter com quem contar, porque se você contar para as pessoas, é aquilo que a gente tava falando lá em cima, né? Antes, esse lugar de se eu ficar o bicho pega, o que é essas coisas que estão te pesando? Eu te dei esse exemplo aqui. Mas eu poderia te dar outros em que talvez o seu marido sempre foi um mar de rosas, um maravilhoso, incrível, mas ultimamente ele tá, sabe, ele não tá sendo mais o mesmo. Ele não tá mais trabalhando como antes, ele não tá mais trazendo dinheiro mais como antes, ele não te trata mais como antes, o casamento tá indo de água abaixo, você tá sentindo que tá carregando o resto da dignidade do casamento sozinha. É esse tipo de sozinha. A outra pergunta é, o que disso ninguém nunca soube? O que disso aqui tudo que eu escrevi, ninguém nunca soube. Porque, às vezes, olha só, a gente se sente sozinha, num sentido tão destrutivo da coisa, que a gente é incapaz de perceber. Na verdade, a gente nem contou que a gente tava passando pelo olho do furacão. Porque a gente teve vergonha, a gente teve medo, a gente se sentiu uma fracassada, a gente sentiu que era o fim da curva, acabou a vida, acabou tudo, e só por um milagre de Jesus eu tô aqui acordada. Vai dizer que você nunca se sentiu assim. Pergunta 3. Quem eu era antes de me tornar esse alicerce? Quem era você antes de ser a base de tudo? Quem eu era antes de me tornar esse alicerce? Quem era você antes de ser a base de tudo? Antes de ser esse lugar onde as pessoas podem contar, onde o sustento não só financeiro, mas o sustento, você entende, né? Psicológico, o do nutrir, o de estar presente, de estar sempre ali, sabe? Um alicerce mesmo, um porto seguro.
Quem era você antes disso tudo? Pergunta 4. O que eu preciso começar a fazer por mim ainda essa semana? Deixa eu te falar uma coisa. Se tem uma coisa que eu posso te garantir que vai ajudar muito você a encontrar esse lugar dentro de você, é você cuidando de você, com coisas muito básicas e simples. E eu sei que eu vou falar algumas coisas assim que vai parecer ridículas. E eu sei, o problema é que é nessas coisas ridículas que a gente se perde, a gente não faz. Teve um dia, eu não vou contar exatamente o dia aqui, porque eu vou causar muita curiosidade em você. E eu quero contar essa história num outro vídeo que eu vou fazer, tá? Exatamente. Mas eu vou dizer que eu tava num dia muito triste da minha vida, assim. Eu tava. E eu reconheço a tristeza. Eu sei que tem pessoas que nem reconhecem mais a tristeza, mas eu reconheço ela porque eu não é um lugar que eu costumo visitar muito, assim. Eu tenho, né, assim. Eu vou dizer que uns poderzinhos mágicos mesmo de conseguir ver as coisas boas nas coisas no caos, assim. Mas aquele dia não, aquele dia eu senti a presença da tristeza. E eu falei, cara, aquela vontade de chorar que vinha assim, ó, em impulso. Eu falei, cara, eu vou fazer isso. Mas o que eu percebi ao mesmo tempo? Que era uma questão de energia. O que eu fiz? Eu tava na casa da minha irmã, eu catei, ela morava num prédio com 11 andares. Eu subi e desci aquele prédio 10 vezes. Eu fui, subi, desci. Aquilo tirou de mim, eu fui chorando, fui desabafando, fui, até que eu fui voltando pra mim, fui voltando pra minha consciência, fui voltando pro meu corpo. E a partir daquela Poliana, porque eu passei pelo processo da dor, mas ao mesmo tempo eu senti que a minha dor tava me pedindo mais movimento, e foi o que eu dei. O que aconteceu depois disso é que, a partir disso, eu consegui o quê? Meditar, respirar. Porque quando você começa a cuidar de você começa a prestar atenção no que o seu corpo está dizendo, você evita o quê? Entrar em crises patológicas. Por isso que esse exercício aqui é tão importante. Então responde. O que você precisa de começar a fazer por você hoje? É uma meditação de 5 minutos? É sentar, estudar um vídeo desse que vai falar de vida com uma profundeza espiritual, amorosa, muito maior da vida real? Com técnicas práticas que funcionam de verdade? É fazer um exercício físico, fazer uma caminhada? É começar a melhorar e escolher melhor o que eu como todo dia, ao invés de dizer que eu vou entrar numa dieta maluca? Então, refletindo com tudo isso, você tem que pensar o seguinte: essa é a sua vida, esse é seu jardim. E se você não cuidar, ninguém vai cuidar por você. Então, entende? É sozinha mesmo. Vamos melhorar, vamos descobrir essa potência, esse poder que existe dentro de você. E se esse vídeo falou com você, então eu quero te falar o seguinte, que ele foi feito pra mim, de verdade. Mas eu acredito que, de verdade, toda mulher devia ter um lugar de apoio, um lugar pra se encontrar, pra ouvir verdade da vida real, sabe? Sem muita máscara, sem muito, que eu tenho um método perfeito. Não é isso, não é sobre isso. Aqui é vida real. Então, se você quer ver um pouco dessa jornada, como eu fui me descobrindo, como eu fui me reinventando, mesmo depois do luto, mesmo... Gente, é tanta coisa que eu tenho pra compartilhar com você. Mas não tem fórmula mágica não, tá? Não espera fórmula mágica, mas tem ferramenta, vida real. Porque isso foi que eu fiz a vida inteira. Eu estudei a vida inteira, porque eu queria chegar a ser alguém na vida. E nesse meio do caminho, além de ganhar dinheiro, além de ter uma marca muito reconhecida, eu me tornei uma pessoa muito melhor. Uma pessoa que eu me orgulho de verdade. E eu compartilho, sabe? Coisas da vida real. Porque eu acredito de verdade, do fundo do meu coração, que você nasceu pra ser feliz.